Olá, sejam bem-vindos ao HumanaCast, um podcast essencialmente humano. E para a gente começar esse podcast com o pé direito, a gente vai começar a conversar, eu não diria sobre o nosso objeto de investigação, mas sobre o nosso interesse de investigação. Exatamente. E para a gente começar a conversar sobre isso, a gente trouxe um tema um pouco complexo, mas bem legal da gente conversar, que é o que nos torna humanos. Simples. E aí, para isso, a gente chamou a incrível Lara Sayon. Se vocês quiserem pesquisar, aprofundar, joga o nome dela que o escavador vai te dar informações, né? Assim, por exemplo, doutorado em Filosofia da Educação pela UERJ e mestrado também em Filosofia da Educação e licenciado em Filosofia pela UCP. Se eu estiver errada, você me corrija. Membro organizadora da Olimpíada de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro? Sim. Só isso. Mas, lendo a introdução da sua tese, eu vi que você menciona o seu padrinho, o Zé. E aí, isso me tocou de uma forma muito especial. Então, assim, eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público de 3 formas. Lara criança, Lara hoje e Lara coletivo. Caramba! E muito obrigada por ter aceitado. Tá? Que coisa fácil isso. Eu que agradeço o convite. Eu adoro estar numa roda, adoro conversar, adoro encontrar pessoas. E já que você começou me pedindo para falar da Lara criança, a Lara criança é isso, assim, é uma apaixonada pelos encontros, né? Na verdade, assim, eu acabei de fazer 55 anos, mas se você perguntar qual idade eu tenho, eu acho que eu vou dizer 8. Porque eu adoro passear pela vida saltitante, sabe? Pulando. Eu gostei muito de ser criança, eu brinquei muito. E eu nasci dentro de uma escola. Minha avó fundou a primeira escola da minha cidade, Volta Redonda. E para mim, estar num lugar onde todo mundo tá junto, onde todo mundo se encontra, sempre foi a maior alegria, sabe? Então, eu costumo dizer que eu não consigo separar o que é casa, o que é escola, porque eu acho que a gente aprende o tempo inteiro justamente nesse coletivo, né? Você está dizendo aí também do coletivo. Eu acho que a gente se faz no coletivo, se faz junto, né? E Lara, hoje, eu nem sei, não conheço ainda, estou conhecendo, estou tentando conhecer, né? São muitas Laras, né? Nesses anos todos, né? Mas é sempre alguém que ama se encontrar, ama estar com as pessoas, ama uma roda, ama um samba, porque eu acho que é no samba que a gente se encontra, né? E eu digo que a minha melhor apresentação é sempre alguém encantada com a vida, alguém encantada com os encontros, alguém encantada com as pessoas. E acho que a maior alegria é o encantamento. Sou essa. E sou muitas outras coisas também. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É isso, a gente agradece muito. Desde que a Cissa falou de você pela primeira vez, eu falei, cara, essa tem que ser uma convidada que a gente tem que ter no podcast. Sim. Porque, olha, é um assunto bem difícil, né, da gente trazer. Porque quando a gente fala sobre o que nos torna humanos, a gente tem milhões de abordagens. Mas eu acho que todo dia, quando a gente acorda, a gente sempre tem uma coisa que lembra a gente que a gente é um ser humano. E se não lembra, que tem alguma coisa errada, né? Mas hoje, por exemplo, a gente estava conversando, vindo para cá, e eu falei, se eu vou fazer uma brincadeira, eu vou chegar lá e vou falar assim, hoje eu fui abrir meu e-mail, apareceu o CAPTCHA, e tava lá escrito, eu sou humano, eu cliquei e deu o que estava errado. Mas, assim, eu queria perguntar, assim, o que foi que você fez hoje e que te lembrou de alguma forma que você é um ser humano? Primeiro eu queria devolver a pergunta, assim, porque eu fico sempre pensando, desde que vocês me convidaram, eu fiquei pensando, o que é ser humano? Né? Será que a gente consegue ter uma ideia do que é isso? Assim? Será que a gente criou? Será que não é uma idealização? Assim, a gente inventou uma coisa, um termo, um conceito sobre o qual a gente se esconde, se a gente se protege? O que significa isso? Né? Eu às vezes fico pensando, como o Krenak também fala disso, será que eu quero fazer parte dessa coisa que se chama humanidade? Né? O que é ser humano, né? Às vezes também fico pensando quando eu vejo um cachorro, sabe? Fico pensando assim, a gente costuma dizer assim, nossa, a pessoa é tão humana, né? E às vezes eu vejo do que a gente é capaz e fico pensando, talvez seria mais elogioso falar, você é tão cachorro, né? Porque você faz isso tão mais parecido com alguém mais sensível, sei lá, ou mais generoso, né? Mas eu acho que talvez a gente poderia dizer que aquilo que nos torna humano é se relacionar com a vida
num diálogo, ou seja, como se a gente tivesse o tempo todo se fazendo perguntas, sendo perguntado e tentando dar respostas o tempo todo em diálogo, né? Pelas minhas andanças aí com vários amigos que eu já li, né? Que eu considero os autores que a gente estuda amigos, né? Que a gente chama para conversa. Com certeza, né? Eles entram no nosso imaginário, fazem parte. Pois é. Então, muitas amigas e amigos que eu já li, eu fico pensando muito nisso, assim. Talvez aquilo que, num primeiro momento, nos torne humanos é essa atenção. Atenção para ouvir aquilo que a vida pergunta, aquilo que as relações perguntam, que as situações perguntam, e também para se fazer perguntas, né? Eu estava pensando aqui, você estava falando dessa questão das perguntas, do diálogo, e eu acho tão legal a gente não ter resposta para as perguntas que a gente faz diariamente, sabe? Porque hoje em dia, por exemplo, né, a gente vive numa época muito difícil quando a gente fala de esperança, de humanidade, a gente vê guerra surgindo para um lado, recessão econômica dos países mais importantes para o outro, mas eu acho tão legal quando a gente se pergunta assim, como vai ser o futuro, quando as coisas estão super organizadas e a gente não sabe, porque o ser humano é isso, né? Ele é uma caixinha de surpresas. E sempre que eu falo sobre essa questão do ser humano, do desenvolvimento, eu falo muito do Marshall McLuhan, que fala do meio da mensagem, que as tecnologias ajudam a gente a entender a forma como uma sociedade se organiza, entende as informações, mas eu acho também que o ser humano, ele é isso, ele é um ser que se pergunta, que se questiona, mas essas perguntas, esses questionamentos, eles mudam muito de acordo com as épocas, né? Elas chegam a pontos de reflexão muito mais profundos, em alguns momentos um pouco mais rasos, né? Eu acho que é esse eterno ir e vir dessa brincadeira de se perguntar e ter coragem de se responder, né? Porque exige coragem você responder, exige coragem você estar consigo mesmo, né? Eu fico pensando também, né, assim, desse olhar de fora quando eu estava apresentando sobre objeto de interesse, né, de investigação, que eu troquei objeto por interesse, porque senão a gente também se afasta e a gente não pode esquecer que a gente está nesse bolo, né, assim, então... Você falou do cachorro, né, do elogio, que às vezes é mais elogioso você falar que você se assemelha a um cachorro do que um ser humano. De pensar também em que momento a gente não se identifica como... Será que eu tô sendo humana? Né? Assim, onde é que estão as falhas, né? Porque eu acho que isso é intrínseco. E eu acho também legal que a gente reflita como a gente coloca um peso um pouco ideológico, né? Nesse, ser humano é fazer o bem, ser humano é não sei o quê, ser humano é não sei o que lá. Mas o ser humano, na história da humanidade, nunca foi isso. Capaz das maiores crueldades, né? Mas como é que a gente chegou nesse conceito, né? Porque se a gente sabe que a história da humanidade chega nesse lugar onde eu conquisto, onde eu mato, onde eu, né, faço tudo que a gente já sabe que a humanidade fez, como é que eu chego nesse conceito de que ser humano é fazer o bem, entendeu? Eu acho que talvez porque a gente tem se separado, né? A gente não se sinta parte desse todo, né? Que é o mundo, que é tudo que existe, todos os seres, né? E quando a gente se sente separado e pela capacidade intelectiva a gente tenta definir o que as coisas são, a gente se sente fora, né? E talvez a gente pense que todas as outras coisas desejassem ser humanos, né? Como se nós fôssemos o ápice, né? Isso vem lá da Grécia Antiga, né? Isso vem lá de uma perspectiva de que o ser humano é o máximo da existência, né? E as outras coisas todas precisassem da nossa anuência, do nosso consentimento para ser o que são, né? E essa questão de se sentir fora, de se sentir separado, ela é muito prejudicial. Primeiro porque a gente não entende o cuidado que a gente tem que ter com tudo, porque somos interdependentes, né? E depois também porque a gente se coloca nesse outro lugar, né? Como se a gente fosse muito melhor, né? Como se a nossa existência fosse esse máximo do que pudesse existir, né? E ser, né? E aí eu fico pensando também numa ideia que para mim é muito cara, muito preciosa, que é também não existe um humano separado das outras coisas, porque na verdade a gente é sempre na relação, né? Não tem como a gente estar separado dessas muitas relações que a gente estabelece. Então, quando eu falei assim, talvez o que nos defina seja essa dimensão do diálogo, porque não tem como eu falar de eu, né? Um indivíduo independente de tudo que já me aconteceu, né? Você viu que eu fiquei até meio emocionada aqui, que a Cecília deu um golpe baixo, como você está falando do Zé. Né? Ela é assim, da minha infância. Eu gostaria de avisar a todos os espectadores que ela é assim. Ela um golpe gosta baixíssimo esse, né? Me fez logo chorar e ficar emocionada, mas é porque
não existe uma Lara sem a relação com esse padrinho que tocava bossa nova durante a infância. Eu fiquei apaixonada por aquele violão, por aquela voz, né? E aquele encantamento com a música, aquele encantamento com a existência, com a voz, com a poesia. Então, não existe eu independente desse padrinho, né? Tanto que quando uma coisa que me chamou muita atenção, que eu terminei a escrita da minha tese, e eu gosto de escrever ouvindo uma musiquinha, estava tocando justamente o Samba da Bênção, que era um dos samba mais lindo, que eu achava a música mais linda que ele tocava, né? Então as coisas estão todas muito ligadas, né? Não dá para tirar essa pessoa dessa dimensão de todas essas experiências, né? Que acontecem não só com outras pessoas, né? Mas com tudo que existe, né? Então, talvez essa separação, que é muito da modernidade, de uma dimensão da gente se entender e entender que a razão humana dá conta de tudo e de explicar tudo, né? Porém, o ser humano é puro mistério, né? E as relações são puro mistério. E a gente não quer viver na dimensão do mistério, a gente quer viver na dimensão da explicação o tempo inteiro. Para isso a gente chega até a negar, né, as questões de tempo, de morte, né? Que são questões assim, que são humanas, né? Elas existem na nossa existência. E essa nossa vontade de explicar tudo, de dar conta de tudo, talvez tenha nos colocado assim, um pouco nesse... E é um lugar super pesado, né? Porque é muito pesado você ter a responsabilidade de dar conta de tudo que existe, de explicar tudo, né? Então, se perceber na dimensão do mistério das relações... eu estudei muito no mestrado um autor que eu amo, que ele me formou muito, né? Que é o Martin Buber. E ele diz que não existe eu, existe sempre o eu da relação. Ou é eu e tu, ou eu e isso. Mas é sempre um eu da relação. Ou com outro que se considera totalmente outro, se considera o tu, ou uma objetivação, né? Um objeto. Que pode ser uma pessoa tornada objeto, e aí, bom, isso não é a questão aqui. Mas só para perceber que não existe um eu sozinho, nunca, não pode existir. Né? Desculpa te cortar, eu estava conversando com a Cissa, quando a gente estava formatando esse podcast, a gente estava pensando em temas. E aí eu virei para Cissa e falei assim, cara, um tema que seria super legal seria uma provocação no título, que é tudo humano. Porque, assim, óbvio que as coisas são por si, né? Uma pedra é uma pedra por ser uma pedra. Mas a gente precisou conceituar aquilo para que aquilo existisse pra gente. Né? Então, tipo assim, o ser humano é um bichinho tão doido nesse sentido, né? Tipo assim, a gente precisa conceituar uma coisa para que ela exista pro ser humano, senão ela não existe. Sabe? Significar, né? Dar um significado, um sentido para aquilo. Exatamente, é isso que você está falando, é a relação do eu com o outro, do eu com o isso, né? Porque senão, de fato, não existe para o ser humano. E é muito doido a gente pensar quão egóico é esse pensamento, né? Quão autocentrado é isso, né? Mas eu acho que também tem uma dimensão que é muito da nossa formação, aqui a gente tem também. Tudo que a gente estuda é muito, muito marcado. Que bom que a gente está rompendo bastante hoje, mas é muito marcado por um pensamento eurocêntrico e também um pensamento cristão que preza muito pela universalidade, né? Preza muito pela unidade. Isso é um problema também, né? Porque aí a gente tem que ter um conceito de humano universal, né? E a gente tem que ter um conceito de Deus universal e único. Isso é muito problemático, porque a gente não considera a pluralidade. E aí eu queria fazer uma provocação também, porque é muito mais fácil a gente funcionar, né? A nossa cabeça funcionar na dimensão da universalidade. É muito mais fácil de funcionar na dimensão da unidade do conceito. Porque pensar o plural é muito complicado. A gente quer as coisas arrumadinhas, né? A gente quer, olha... como a gente falava um pouquinho antes, né? Homem é homem, mulher é mulher, né? O azul e o rosa no seu lugar, e as coisas muito organizadas, né? Mas a pluralidade é muito mais encantadora, né? E assim, e pensar na dimensão da pluralidade também nos permite um pouco mais de humildade. Porque quando a gente fala assim, não, eu sou humano, ou o que significa humano, o que vem a ser humano, a gente quer tornar isso uma única possibilidade. E também se sentir nessa dimensão separado do resto das outras coisas que existem, das outras existências, como superior, sendo que as outras coisas também nos formam, né? E permitem que a gente seja, não só a gente significa as coisas, mas as coisas também nos formam quem a gente é, né? Então, é totalmente diferente você chegar no Rio de Janeiro e ver o sol
né? Como eu cheguei hoje, desci a serra, porque a gente chega lá né, desce de Petrópolis, já estou acostumado com o tempo nublado, com a neblina, com o russo, como a gente chama lá. E é diferente estar lá e estar aqui. A geografia também forma o humano, né? Existe uma antropologia que pensa essa dimensão da geografia como constituinte nossa. Então não é a mesma coisa você morar no interior, você morar na capital, você morar na beira do mar, você morar na serra. Então, ou seja, tá tudo super ligado, né? E a gente, quando se desconecta, a gente não percebe o quanto que também em nós tem todas essas outras, esses outros seres, né? E essa outra dimensão. Quando a gente conversou pela primeira vez sobre esse tema, porque a gente teve que se preparar, tá? Não vou mentir que a gente tentou bater um papo para se preparar. A gente chegou numa proposição, vou usar essa palavra porque ela é bonita, tá? De que o que nos tornaria humanos seria a possibilidade da capacidade de refletir e interagir com. E esse refletir sobre e interagir com. Esse refletir sobre, aí a gente coloca comparar, a gente coloca, enfim, vários outros termos, né, que cabem aí dentro. E o refletir sobre é exatamente essa capacidade de você poder comparar e entender para que serve aquela comparação, né? Porque, assim, óbvio que um elefante, por exemplo, sabe o que é qual a maior quantidade de comida. Ele consegue definir isso na cabeça dele. Mas ele sabe, na consciência dele, entender tudo que aquilo quer dizer. E aí a gente estava batendo esse papo nesse lugar. E aí eu acho que quando a gente chegou nesse primeiro assunto do que nos torna humanos, era para esse lugar mesmo que a gente estava vindo, que você acabou de falar maravilhosa e perfeitamente bem, de que o ser humano não é uma unidade, né? Assim, tem alguma coisa que, de fato, torna todos nós uma espécie, né? E aí a gente pode falar de biologia, a gente pode falar de comportamento, a gente pode falar de milhões de coisas. Mas eu acho que é tão legal quando a gente para pensar exatamente isso, que assim, a gente é tão ocupado em definir o que nos torna humanos que a gente deixa de olhar para coisas menores que fazem parte da nossa humanidade, né? Como, por exemplo, isso que você está falando. A gente amava se colocar em caixinhas de meninos e meninas, azul e rosa, né? Só que a sociedade evolui, o ser humano evolui, né? Mas eu vou um pouquinho além ainda do que você falou, porque assim, a gente adora também se colocar, né? Independente do gênero, né? Assim, quem é a Lara? Né? A Lara é isso. Quem é a Cecília? A Cecília é isso. Quem é o Igor? Mas em nós existem muitas possibilidades de ser, né? E eu gosto muito de um texto que fala sobre uma dimensão da filosofia africana, que a gente tô começando a me aproximar, porque a gente na universidade não tem agora, que a gente está tendo, né, um pouco mais essa aproximação. Mas um texto muito bonito que diz o seguinte, que uma mãe, quando foi conversar com o filho, chamou a neta e disse assim: eu preciso conversar com seu pai. Mas qual o seu pai hoje está presente? Ou seja, para mostrar o seguinte, que talvez nós sejamos um receptáculo, porque se a gente for pensar a Grécia Antiga, a gente vai pensar a essência, acidente, aquilo que não muda, né? E aquilo que muda, mas tem uma parte que não muda. Mas talvez a concepção africana nos convida para pensar assim, em nós há muitas possibilidades de ser, né? E essa pessoa, ela é muitas coisas, em muitos momentos diferentes. Isso não significa que a gente... Aí vocês da psicologia talvez possam pensar, não tem a personalidade, não sei como é que é isso, não vou entrar nessa área que não é minha. Eu até tentei, mas não consegui, não. Numa dimensão conceitual, assim, não significa que a gente se cobra muito de não mudar, né? De manter uma essência. De ser verdadeiro. De ser verdadeiro. Se você pensou diferente, se você agora gosta de outra coisa, você não está sendo você. Não. Existem muitas possibilidades. Isso é um pouco do Nietzsche. Nietzsche fala isso, é como se fosse um piano. Cada pessoa um piano com todas as teclas. E aquelas teclas todas podem tocar todas as músicas, né? Mas a gente se cobra isso, né? Eu nunca gostei disso porque agora estou gostando, eu nunca fiz isso porque agora estou fazendo. Ué, porque eu agora quero, né? Então, ou seja, esse movimento, ele é muito mais interessante, mas ele também é muito mais difícil. E por isso que às vezes a gente rejeita, porque é muito mais fácil lidar com as definições, até sobre nós mesmos, né? E também queria chamar atenção para uma outra coisa que você falou, que me fez pensar. O bom é isso, né? Que a conversa é uma roda, é uma dança, né? Então, eu gosto quando o pensamento chama a gente para dançar. Você estava falando, né? Talvez o que nos torna humanos é a capacidade de refletir sobre
Mas repara que também essa ideia nos coloca num lugar separado. Uhum. Entende? Sim. E aí isso também é um problema, né? Uhum. Porque a gente acha que a gente é que tem que refletir sobre essa interação. Mesmo o que a gente está fazendo agora também seja contraditório, também seja... Eu gosto muito de uma ideia que tem uma amiga filósofa também da educação, Edna Olímpia, ela fala muito bonito, né? Que é... Ela criou um termo, né? Sensamento, né? Ou a gente pode falar de um sentir, pensar ou não pensar, sentir, ou recorrer um pouquinho ao Ortega y Gasset, o racio-vitalismo. Não dá para pensar desconectado da vida, da existência, do que a gente sente, né? Então, talvez esse sentir, pensar, ou se permitir pensar a partir daquilo que a gente sente, ou de se permitir mais sentir do que só ficar pensando e definindo, possa ser muito mais interessante e saboroso, né? Uhum. Eu fico triste, assim, com uma ideia de como a gente foi perdendo, com essa mania de explicação que a gente tem, como é que a gente vai perdendo o sabor das coisas, né? Então, o quanto a gente pode sentir o gosto daquilo que a gente sabe e saborear essa existência com as seus muitos desafios, né? Porque a gente quer explicar, porque a gente quer se colocar num lugar seguro. Uhum. Talvez essa necessidade de universalização ou de definição nos coloque num lugar muito seguro. E ter que estar o tempo todo refletindo e não tanto sentindo, né? Experimentando, saboreando, né? Sabedoria tem a ver com sabor. É verdade. A gente esquece muito disso, né? Filosofia é amor à sabedoria. Uhum. Aí a gente pensa sabedoria no sentido da construção do conhecimento. No entanto, sabedoria tem a etimologia de sabor, né? Uhum. Sentir o gosto. O quanto a gente anda sentindo o gosto daquilo que a gente pensa, ou a gente só vai pensando e produzindo e escrevendo. Então isso é uma questão que me incomoda muito e eu acho muito bom pensar nisso, né? Tem sentido o gosto da vida, né? Eu gosto muito de pensar nessa questão, com a questão da velocidade, né, do que a gente vive hoje em dia. A gente, por viver nesse mundo pós-moderno, pós-informação, né, que tudo rapidinho, um parêntese, a gente quem? Acho que é importante enfatizar isso, né? A gente, justo. ocidentalmente, a gente está muito pois acelerado. É pois é. Não, a galera que vive nessa lógica capitalista, né, enfim. Nós Nós. ferrados, quase não ser um palavrão. Pode falar, depois eu boto um bip. Mas eu penso muito nisso, que a gente vive numa rotina tão louca, né, num ritmo tão louco, que o sentir, porque o sentir, ele gera conhecimento de si próprio, né? E eu acho que a gente tem tanto medo, às vezes, de acessar esse si próprio, de saber quais são as nossas dores, as nossas paixões, porque quando a gente descobre a nossa paixão, a gente não quer mais abrir mão. Sim. E a vida, nesse ritmo que leva, a gente tem que abrir mão das paixões o tempo todo. A gente não tem tempo de sentir, porque sentir dá tempo, né? Se eu fico triste não é por 20 minutos, igual eu raciocino por 20 minutos. Sim. Eu fico triste por horas, aquilo existe dentro de mim. Mas se eu racionalizo aquilo existe enquanto conceito. Eu fiquei triste por causa disso, disso, então eu vou fazer isso. Não deixou de ficar triste no final das contas. Não deixou de ficar triste, você mentiu pra si mesmo que não tá, você fingiu que resolveu a situação e continua existindo. Mas eu acho que é isso, né? A gente vive hoje em dia... A gente, ocidental, capitalista, a gente vive essa questão da pressa, né? Eu acho que isso vem definindo muito o ser humano ultimamente, né? Porque até as culturas que eram mais tranquilas, que não iam muito para esse lado da produção o tempo todo, estão nesse sentido de produção porque eles entraram numa lógica de consumo, inclusive cultural, que gera esse tipo de consumo capital, entre outros consumos que são uma loucura, né? Um ritmo louco de produção cultural, de dinheiro, né? Porque, convenhamos, o mundo não roda sem dinheiro, né? Eu acho que, aproveitando o gancho, posso te cortar? Para estudar, né, assim, os temas, eu fiquei em um momento sem saborear o que eu estava estudando. E eu falei, calma, esse não é o objetivo. Não vamos defender uma tese aqui, não precisamos acumular. Óbvio que estudar, eu gosto muito, é gostosinho, mas tem que ser gostosinho. Sim. Independente de... Enfim, às vezes você tem que estudar por obrigação, mas... quando a gente entendeu, cara, a conversa acontece, estamos disponíveis para isso. Sim. Aí deu uma relaxada. Eu acho que foi a parte mais legal, de descobrir que isso aqui seria uma grande troca, né? E assim, eu acho que é isso. Eu acho que nada mais humano do que a gente poder trocar. Entendeu? Tem a frase das frases, né? Que ninguém é uma ilha, nenhum ser humano é uma ilha. Eu acho que me conforta num lugar muito grande. Porque mesmo que eu esteja completamente sozinho numa sala, que ninguém saiba de nada do que eu tô sentindo, mais alguém no planeta sabe do que eu tô passando, mais alguém tem aquela experiência.
Então ninguém tá de fato sozinho, todo mundo tem alguém, sabe? Sim. E eu acho que essa possibilidade humana da gente poder trocar, construir junto, eu acho que foi o que fez a gente chegar até onde a gente chegou enquanto espécie. E aí eu vou voltar naquele ponto, porque não é que seja uma espécie superior, é que é uma espécie que dominou de alguma forma, devido, óbvio, a gente sabe, a toda a brutalidade, né, que existiu por causa... Ainda existe. Né? Ainda existe, né? Mas eu tô falando do passado, né? Saudoso. Mas daí eu vou fazer uma provocação também, né? E uma questão que para mim sempre me toca muito, é um outro filósofo que eu amo, aqui do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Simas, que convida a gente a pensar a partir do chão, né? Do boteco, do samba. Ele fala uma coisa muito linda, né? Que o contrário da vida não é a morte, é o desencanto, né? E aí, eu amo muito a vida e como comecei falando, né? Que eu me sinto muito encantado porque eu acho que coisas muito legais, incríveis acontecem o tempo todo se a gente estiver prestando atenção, né? E uma coisa que me entristece é ver o desencanto da gente mesmo, assim, ocidental, achando que não tem saída, né? E aí vou trazer para a roda também o Krenak, quando ele diz, né? Querem convencer a gente sobre o fim do mundo justamente para a gente parar de inventar e de contar outras histórias. E é preciso suspender um pouco essa ideia para contar outra história, né? Então, quando ele fala adiar o fim do mundo para contar mais uma história, ele está convocando a gente para dizer, para pensar que outras histórias são possíveis. Porque, na verdade, isso que a gente vive é uma invenção nossa. A gente fala, mas a gente é apressado aqui no Ocidente, a gente corre, a gente quer dinheiro, a gente quer acumular, a gente inventou isso. E a gente está comprando isso não é a nossa natureza. Assim, se a gente for pensar, tem que ser assim, porque aquela ideia de que o que é natural não pode ser mudado, né? Mas se a gente pensar assim, viver como a gente vive é uma invenção nossa e tem gente hoje vivendo diferente, né? Aí a gente pode trazer para a roda também o Nego Bicho quando ele fala assim, eu quero mais ser vagabundo. E aí a gente fala, nossa, que horror ser vagabundo. Não, eu quero mais é sentir a terra, eu quero mais é pisar descalço na terra, eu quero mais é experimentar o sabor. Ele fala, vocês acham muito ricos, né? Se acham muito ricos, moram nas cidades, em grandes casas, mas na minha casa nunca tem miséria. Quem chegar aqui vai comer. Ele diz, né? E pensa se quem chegar na tua casa a qualquer momento vai ter comida. Talvez não tenha. Você tem um carrão. Então, mudar esses conceitos nos parece tão impossível, mas não é impossível. O problema é que a gente está achando e comprando essa ideia de que é impossível viver de outra forma, né? Então, eu acho que é uma questão também para a gente pensar, tá? Estamos aí, tá dito. Estamos correndo, estamos querendo acumular, não se vive sem dinheiro, será? Entende? Aí você fala, bom, mas você vive sem dinheiro? Não, também eu preciso de dinheiro, mas eu quero dizer o seguinte, será que a gente não consegue inventar? Eu gosto muito de pensar a filosofia, o pensamento, a reflexão como uma abertura de mundos, sabe? Por que a gente faz pergunta? Por que a gente... Se a gente perder esse encantamento e essa vontade de fazer pergunta, aí realmente eu acho que chegou o fim do mundo, né? Mas enquanto a gente pudesse fazer perguntas e enquanto a gente puder pensar outras possibilidades, será que existem outras possibilidades? E aí, assim, ainda não li, mas tenho escutado bastante falar, acho que é Mark Fisher, que ele vai dizer, né, que a gente... É mais fácil, a frase dele, né, mais impactante, é mais fácil, está sendo mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Olha que loucura! Por que a gente não imagina uma outra possibilidade de ser e de viver e de se organizar enquanto Mas eu comunidade? posso te dar uma resposta para essa pergunta com uma música de uma peça que a gente fez. A gente fez o Rinoceronte e a gente usava a distopia, a música para abrir o espetáculo. Ou melhor, uma das músicas para abrir o espetáculo. E aí tem uma fala que é: a onda dos caras é fazer com que você acredite que não existe uma outra forma de viver a não ser a deles. Exatamente. E aí vem as palavras de ordem, né? Repense, reflita, recuse e resista. E aí, assim, de fato, eu acho que existe esse medo nosso de que não exista esse outro lugar, a não ser esse da troca de um valor por um bem. Sendo que, assim, a gente já viveu milhares e milhares de anos fazendo isso. Então, assim, é porque a gente olha para trás e a gente acha isso ultrapassado. Então, isso que a gente está vivendo agora... Desculpa. Isso que a gente está vivendo agora, essa destruição do outro, essa imposição da minha vontade à dor do outro, será que é isso o futuro? Entendeu? Então, assim, eu acho que... Sei lá, eu olho muito e penso muito como você nesse sentido de que a gente se pergunta não é à toa. E se a gente consegue imaginar, a gente consegue fazer.
eu vou muito para esse caminho. E vamos você trazer o rinoceronte, porque a pessoa começa a se sentir estranha por não ser rinoceronte, né? Uhum. E eu acho que a gente se sente assim também, muitas vezes. Peraí, mas eu tô fora, né? Eu tô tô vivendo de uma maneira diferente, eu tô buscando alguma coisa diferente, não tem jeito, não tem saída para mim, eu tenho que entrar naquela lógica, né? E às vezes é como o Béranger, o Rinoceronte, para quem não conhece, é uma peça do Eugênio Ionesco, que é um autor de teatro genial do movimento do teatro do absurdo. E o Béranger é um personagem dessa peça e que ele tenta virar rinoceronte, mas o Botard fala uma frase que é: você jamais poderia ser rinoceronte, falta-lhe vocação. E às vezes eu olho e falo, tipo assim, de fato, porque tem assim, eu falo por mim, é óbvio que eu trabalho para ganhar o meu dinheiro, para pagar as minhas coisas, mas eu também não consigo me encontrar dentro dessa lógica onde tem uma pessoa sofrendo para produzir uma coisa e a outra acha que tá tudo ok, que vamos daqui, sabe? Isso me incomoda, num lugar muito pessoal, óbvio. Mas eu fico pensando muito sobre isso, eu acho que tem que ter alguma coisa melhor. Senão a gente não teria por que discutir, entendeu? Eu acho que a gente tem essa capacidade de reflexão, de propor, né, de proposição, exatamente por isso, porque existe algum lugar melhor, juízo de valor legal comendo aqui. Mas pelo menos outro, né? Isso. Acho que a questão não é nem tão pensar o melhor, assim, mas será que existe outra possibilidade, outra lógica possível? Ou a gente tem sempre que se adequar àquela lógica posta, né? Que na verdade é imposta, né? E a gente não se permitir pelo menos pensar, né? Pelo menos questionar, eu acho que aí sim é morte, né? Porque a gente se torna desencantado, né? Então, assim, o que eu vou fazer, né? Qual é a outra possibilidade, né? E a gente tem visto isso em todo canto, né? Por exemplo, meu campo é a educação, né? E a gente vê, assim, uma educação muito voltada, né, para essa lógica do capital, né? Assim, você tem que ter um valor de mercado. Você estuda para ter valor de mercado. E o gosto, o sabor pelo conhecimento... Assim, não quero conhecer, quero ter um diploma. Não quero conhecer, quero ter. Eu vou confessar título, uma coisinha, né? Agora. Meu sonho era voltar para assistir uma aula sua e saborear melhor. E olha que eu saboreava. Pois é, você saboreava, pronto. Por isso você me chamou então. Pois é. Mas é isso, às vezes quando passa a gente fala, puxa vida, eu não senti o sabor, né? Porque eu estava preocupada ali com o diploma. Porque entra na lógica do capital, né? Eu vou fazer aqui para ganhar alguma coisa com isso, né? E aí é triste porque isso vai tirando o sabor mesmo, né? E a gente vai se... Eu às vezes pergunto para meus alunos assim, mas o que você sabe? Se você souber uma coisa, tá bom. Se você sentiu o gosto, uma coisa, isso eu sei, né? Mas às vezes isso vai se perdendo também. Então... Cara, eu vou te falar, assim, eu era muito ruim em história na escola. Muito ruim. Muito ruim. Isso já abre para tantas perguntas, mas eu vou ouvir. Mas quando eu cheguei na faculdade de comunicação, eu me deparei, óbvio, com muita história da comunicação, história mundial da comunicação, informação de muita coisa. E, cara, ali eu tive um apego com aquele assunto, porque aquilo me interessava. E quando a gente fala da história da comunicação, a gente não está falando... Vou acabar voltando no Marshall McLuhan. Gente, vocês vão ter que se acostumar com o Marshall McLuhan. Mas ele porque a gente volta, né? A gente fala sobre o desenvolvimento da comunicação e como isso gera uma alteração social, que gera uma mudança na comunicação, e tem esse jogo, né? E vocês estavam falando aqui sobre essa questão do saborear, e, gente, eu nunca saboreei uma aula de história. Desculpa, professores, eu amo vocês, mas eu não tinha isso na escola. Eu fui ter esse gosto, esse sabor, quando isso se juntou uma paixão minha, né? E aí eu acho que também puxaria isso, já... assim, para o que nos torna humanos, eu acho que também puxaria um pouco das paixões. Sim. Eu acho que o que faz a gente ser mais humano nesse sentido é paixão, né? Claro. Acho que o ser humano é um ser movido à paixão também, né? Às paixões. Sim. Isso não quer dizer a qualidade, se é boa, se é ruim, até porque quem somos nós, mas paixões. E eu me amarro na definição da palavra, né? Que paixão tem a ver com patologia, né? Mas principalmente como tem a ver com o movimento da alma, né? O que desperta, o que faz a tua alma se movimentar? Né? E aí, como pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, no sentido de que pode ser alguma coisa que te faça sofrer ou que te dê alegria, né? E aí a gente pode trazer o Spinoza, né? Sempre fico pensando como fazer das minhas aulas uma paixão alegre, no sentido de que potencializa a vida, né?
Porque uma paixão triste é aquilo que diminui a potência da vida e a alegre que aumenta a potência da vida, né? Então, sempre fico pensando, nem sempre consigo também, né? Porque os encontros, às vezes, eles são potências, né? Eles são paixões alegres, potencializam aquilo de melhor na gente. Mas também, às vezes, não. Isso acontece. Variáveis incontroláveis, isso aí não está no nosso controle, né? Mas estar atento para essa dimensão, né, de viver de maneira que você potencialize a sua vida e a vida das pessoas que você encontrar pelo caminho, acho que já é uma boa, né, uma boa perspectiva, um bom horizonte, assim, pelo menos ele me movimenta a alma, né, nesse sentido de querer ser uma presença que potencializa mais vida, em todos os sentidos, as pessoas que a gente encontra o dia inteiro, das coisas que nos circundam, né. Eu acho isso, uma atenção a isso, eu acho muito importante, assim, enquanto humano. Lara, eu queria roubar a pergunta da Cecília. Sim. Da primeira vez que a gente conversou sobre isso, ela lançou uma pergunta muito boa. Aliás, roubar não. Faça a pergunta. Não, é uma construção nova. Por favor, porque essa pergunta ela é muito boa e muito difícil. E na minha resposta, depois eu repito a minha resposta, eu descobri na nossa conversa que a minha paixão a que me leva para frente mesmo, a que me faz produzir, é uma coisa muito antiga. Por favor. Vou lançar. Só contextualizando de onde surgiu essa pergunta. A gente conversou com a mãe do Igor, que é psicóloga, e o que mais? Ela é muito mais do que psicóloga, beijo, né? Ela é tudo. A gente estava conversando sobre esse tema pra gente, enfim, ver se rolava essa conversa da forma como a gente tinha idealizado, talvez. E aí na conversa surgiu essa pergunta, porque é isso, a gente pode se preparar, ter as referências, mas é aqui que a magia acontece. E aí a gente já tinha terminado o nosso assunto e me veio a pergunta, que eu também me fiz, porque começou comigo fazendo tô ficando com medo já dessa pergunta. Quando você se reconheceu humana? A gente não precisa ter resposta. Não faço a mínima ideia. Sabe que eu tenho uma memória? Eu vou te dar tempo de pensar, tá? Vou pensar. Porque a minha primeira vez, eu estava conversando com a Cissa e contando né, nessa conversa, a minha primeira vez que eu me reconheci humano foi quando a gente estava brincando. Eu tinha uma professora acho que pré-escola, tinha, sei lá, 5 anos, e a gente brincava muito de teatro na sala. Ela estendia um lençol branco e a gente brincava de teatro para ensinar, para aprender e tal. E ali eu entendi pela primeira vez que eu não era o meu personagem. Que eu não era aquilo que eu tava brincando. E que eu me entendi como indivíduo e que eu falei, ué, mas eu não sou. Então o que eu sou? Sabe? Criança se perguntando muita coisa. Sim. E aí eu lembro vividamente desse dia. Tia Iva, um beijo, tia Iva. Eu tô mandando vários beijos, não sei nem se vão assistir. Mas eu lembro vividamente desse dia de eu me questionando. Tipo assim, ué, mas se eu não sou o meu personagem... E aí eu comecei, sabe? Enfim, deu um... Tinha um Igor ali, né? Tinha um Igor ali, eu só não sabia responder. Eu sou o Igor até o momento. Entendeu? Eu sou este Igor até o momento. Né? Eu acho que eu nunca não me senti humana, assim. Eu não consigo pensar num momento agora. Vocês podem me dar um ano para pensar, talvez. Mas eu não consigo lembrar num momento que eu não tenha me sentido o que eu sou, assim, né? Mas quando você começou a falar em personagem, me veio uma questão muito interessante também. Talvez eu sempre me sinta um personagem. Mas vou me explicar. Porque quando a gente fala personagem, parece que é uma coisa meio falsa, né? E aí eu gosto muito da ideia de pensar a pessoa na etimologia, né? Pensar a etimologia é sempre gostoso, né? Persona, que é aquele que soa por si. Aquilo que soa por si, que tem um som próprio, né? Que tem um som. E aí... eu sempre me sinto assim, nesse sentido de que música eu tô tocando, né? E aí eu tô escolhendo também, muitas vezes, né? Muitas vezes, eu não consigo pensar isso como falsidade, assim, entende? Escolher a música que eu quero tocar, escolher o sorriso que eu quero colocar no meu rosto, mesmo sem querer. Porque eu acho que é isso que talvez... me faça mais humana, no sentido que eu posso escolher aquilo que eu quero ser, né? Eu posso escolher a história que eu quero contar. E aí são várias histórias, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma grande brincadeira, assim, viver,
né? No sentido que a gente vai escolhendo o que a gente vai fazendo, o que a gente quer, como a gente quer enfrentar aquela situação, né? Daí, essa persona, assim, essa escolha do som que eu quero transmitir, da música que eu quero tocar, do que eu quero dizer, como é que eu quero que as pessoas me vejam, mas também porque é isso que eu quero ser, entende? Porque eu acho que a gente confunde muito, assim, um pouco. Eu gosto muito, você já deve ter escutado isso em algum momento na aula, porque eu acho que é muito bom pensar isso, que a gente tem, enquanto humanos, um dom preciosíssimo, que é a dissimulação. Que parece ruim, porque a gente acha que ser autêntico é dizer tudo que está sentindo, ser muito transparente, mas acho que ser autêntico humano é poder fazer essas escolhas, sabe? Que para muitos pode parecer a dissimulação uma mentira, né? Mas não, eu não quero ser. Tô com muita vontade de agora, tô com muita raiva, tô com muita vontade de gritar, mas eu não quero gritar. Então eu não vou gritar. E eu escolho aqui. Enquanto eu tiver com essa capacidade, eu escolho a pessoa que eu quero ser e vou construindo, né? Uma história, né? Que nem sempre ela... E não quer dizer que eu tô no controle, né? Mas quer dizer que em alguns momentos eu posso decidir ali, né? Então talvez esse mistério, essa indefinição, essa capacidade de escolher quem se quer ser, seja muito bonito, né? Tem um livro que me marcou muito uma vez, Tomás Melendo, ele dizendo que amar não é sentir amor só. Às vezes é querer sentir. E às vezes é querer sentir. E às vezes é querer sentir. Ou seja, então essa capacidade da vontade de ser, né? E que muitas vezes a gente precisa ter consciência disso, assim. Tá, talvez as coisas não estão bem aqui como eu quero, mas como eu vou reagir diante disso, né? E aí também vou fazer uma ligação aqui com o Ortega, que é outro filósofo que eu gosto muito, Ortega Gasset, que ele também coloca isso, assim, ser pessoa é dar uma resposta que você escolhe dar, uma resposta sua, um som seu, para as coisas todas. Então, de repente, a gente vive coisas muito parecidas, né? Mas eu dou uma resposta, você dá outra, né? De repente, num determinado momento da vida, eu dou uma resposta. Se acontecer de novo a mesma coisa, pode ser que eu dê outra. Nossa, isso é muito bom, né? Mas é você escolher também, pensar, peraí, o que eu quero? Porque senão a gente pensa que assim, é mais humano, é mais verdadeiro você ser... Você dá uma resposta que é muito automática, né? E aí, nessa resposta automática, nem sempre é sinceridade também. Às vezes, é um turbilhão de coisas que você escuta que te obriga a responder de determinada maneira, né? Mas você ter essa capacidade de dizer, não, eu quero responder dessa maneira aqui. Alguém que me magoou, alguém que, de repente, não quer mais minha amizade, ou a um amor, ou a uma situação de doença, né? Como é que eu vou enfrentar isso? Eu vou escolher, né? Eu gosto muito, sei que a gente não está na definição, não está no controle do roteiro da vida, né? Mas, quando o roteiro se apresenta, talvez a gente possa decidir como a gente quer habitar aquele espaço ali, né? Nossa, Pensando no Sêneca, tem uma coisa boa também. Eu gosto muito dessa ideia, né? Como o Sêneca dizia, que talvez nós sejamos cachorros amarrados a uma carroça, que a gente acaba indo para onde a carroça vai, né? Mas a gente pode escolher de que jeito a gente vai, né? A gente pode ir saltitando, a gente pode ir sorridente, a gente pode ir reclamando, né? Então, talvez, assim, essa questão não sabemos. Também não quero entrar nessa seara, porque eu também não sei. Destino, né? A gente não sabe nada disso, mas nada é muito certo. Mas diante dessas coisas todas muito incertas, talvez a gente possa escolher, né? Colocar um sorriso no rosto, reagir dessa maneira ou daquela... Ficar bravo também às vezes, ou agora eu quero ser brava. Então vai ser bravo. E eu acho que nada mais humano que isso. É né? isso. É né? verdade. Se permitir também poder fazer escolher essa história ou essa música que se quer cantar. Eu prefiro música. Essa música que se quer cantar, né? E embalar, né? A vida e a existência. Né? Cara, eu acho que essa foi uma aula. Obrigado. Lara, muito obrigado pela participação aqui hoje. A gente agradece muito.
Só que você não vai embora assim, ilesa, não. Ah, é? Tá? Tem mais ainda? Este é Davi, tá? Muito prazer, Davi. É um quarto do busto de Davi. E aqui nós temos algumas perguntinhas, tá? Tá Você bom. vai sortear aqui, vou até dar uma sacudida aqui pra você, tá? Pra não Porque não ficar... fizeram nenhuma pergunta até agora, então vamos fazer. vamos lá. Tá bom, deixa eu A ver. professora gosta de perguntas. Vamos lá. Consciência e liberdade. Você acredita que temos controle sobre nossas escolhas? Nossa, já Ou somos produto do ambiente? Não, então vamos pegar outro, porque você acabou de responder. Bom, esse controle absoluto, eu acho que a gente não tem, mas a gente tem essa coisa, né? Meio... Essa possibilidade, né? De decidir quem a gente quer ser diante das situações que a gente não controla, né? Já que a gente não pode controlar pra onde vai, que a gente controle como a gente É um pouco vai. o Sartre também, né? Assim, não sei o que a vida vai fazer de mim, as questões que eu vou viver, mas eu escolho a música, o tom que eu quero dar. Eu tava pensando nele enquanto você tava falando sobre a questão, né? De, assim, a condição humana, para que a gente definir, assim. Talvez não tenha, e a gente faz escolhas, é isso. O caminho é feito de escolhas. É isso. É isso. E sabendo que não são escolhas totalmente independentes, né? E nem de indivíduo. Você falou assim, quando eu me percebi indivíduo, né? Eu acho que aí tá uma grande questão causadora de muitas doenças psíquicas. Não somos indivíduos, somos comunidade. É verdade. Né? Somos coletivo, somos comunidade. E essa incapacidade nossa no Ocidente de se entender comum, a gente até consegue pensar coisas públicas, né? Universidade pública, né? Escola, hospital público, mas não é comum, sabe? A gente tem muita dificuldade de pensar o que é comum. E ainda assim, essa questão do público tem um lugar, né? É meio assim, o público não é de todo mundo, aqui é de ninguém, né? Entende? Muito... E aí eu acho que essa é uma questão, né? Somos comunidade, não dá pra gente pensar felicidade individual. Uma vez eu vi, não lembro quem fez uma comparação que eu acho muito boa, que dá outros podcasts aí, outras conversas, né? Que um pouco a noção que a gente tem hoje, né? Ocidental, contemporânea, de felicidade seja um cupcake, né? O máximo de sabor, de cor, numa porção individual, né? Isso é horrível, né? A gente raramente agora pensa aquele bolo gigantesco, né? Não sei quantos metros, que é para todo mundo. Saudades, inclusive, se alguém quiser mandar pra gente, a gente aceita. Pois é, mas assim, talvez isso seja, a gente tem que retomar essa ideia, né? Do comum, né? Do coletivo, de ser comum, nos dois sentidos, né? De ser comum, não querer ser tão especial, né? Contemplar a sua desimportância, que você não é melhor que ninguém e tal. Mas também de pensar que a gente é junto, né? Porque assim, e aí vou lembrar grandes filosofias, né? Dos sambas da Mangueira, né? Não existe futuro sem partilha. E se a gente continuar caminhando nessa dimensão, não tem mesmo, né? Então, esse retorno à ideia de comunidade, de comum, é fundamental também. Acho que isso puxa um gancho para um assunto que estava muito curiosa para te perguntar, que é sobre a Olimpíada. Ótimo. Olimpíada de Filosofia do Rio de Janeiro, né? Que a Olimpíada, ela tem uma dimensão muito, muito importante que tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui. Ela é uma subversão a uma lógica de competição. E ela chama a Olimpíada justamente para ser essa provocação. Ela não é competitiva. Existem várias Olimpíadas de filosofia diferentes. A do Rio de Janeiro faz questão de chamar a Olimpíada e não ser competitiva. E qual é a lógica que a gente movimenta e que a gente chama os estudantes, professores para participar? Não somos uns contra os outros. Não vamos fazer provas de filosofia para ver quem é melhor que quem, nem falar, escrever ensaios, ou fazer discursos filosóficos para ver quem faz o melhor discurso. Não somos uns contra os outros. Somos todos juntos enfrentando um problema filosófico que nos aflige, que nos assedia, que nos movimenta. Então é a Olimpíada porque é uma competição, sim, mas é a gente para pensar uma questão. E ela subverte a lógica da competição que está muito presente na academia hoje, nas escolas, né? As melhores notas. Eu costumo dizer que o sistema educacional faz um monte de gente incrível se achar burro e um monte de gente... Ruim em história, né? Ouvi uma coisa assim. Ruim em história, né? Tem um monte de gente não sei se eu ouvi que... essa parte, não. Tem um monte de gente que só sabe fazer prova e se acha brilhante. E tem muita gente brilhante, criativa, que se acha ruim porque não sabe fazer prova. Então, eu acho... Por exemplo, quando eu vejo esses índices, né?
o jornal noticiando, tá todo mundo ruim em matemática. Cara, mas sim. tem uma galera fazendo rap, rimando, fazendo poesia, e é ruim em matemática. Então a educação tá uma droga? Não sei, entende? Será que Ou de talvez fato é a saber que delta é igual a B ao quadrado menos 4 é o importante para o Pois futuro da é, sociedade? talvez a gente esteja perguntando errado. Tem uma galera produzindo coisas incríveis, né? Tem a galera do teatro, da dança, tem a galera da música, tem a galera... E vivendo também, fazendo coisas mesmo, cozinhando e fazendo coisas incríveis. E não vai bem na prova de matemática, a educação no Brasil é uma droga. A gente tem que repensar muito os critérios, né, de avaliação. Então, a Olimpíada de Filosofia, ela quer ser uma subversão a essa lógica, que valoriza alguns aspectos, né? E a gente favorece que a gente tenha uma experiência outra possível. Lembra quando estava falando de criar outros mundos possíveis, né? A Olimpíada de Filosofia é um outro mundo possível. É a solução para todos os problemas da educação? Não temos essa pretensão, mas a gente quer que os estudantes de filosofia, né, os alunos do ensino médio e os professores experimentem que é possível uma outra lógica. E que lógica é essa? Das rodas, do coletivo, de pensar junto sem essa neura e essa preocupação de produzir. Quando você falou também, eu produzo. Essa noção de produção também é muito pesada para a gente. Então a gente não está produzindo no sentido de fazer um produto, né, na lógica da produção da indústria, que a educação está muito próxima disso. Né? Você tem que escrever não sei quantos artigos e para você ser minimamente ouvido, né? E aí, assim, a nossa intenção é justamente que os estudantes e os professores experimentem essa outra possibilidade, assim, um respiro no meio de tantas competições, né, que a educação propõe e que está deixando todo mundo doente, né? As Olimpíadas, elas acontecem há 13 anos, aqui no Rio de Janeiro, nessa lógica, inspirados num filósofo uruguaio chamado Maurício Langon, que é de promover esse espaço da não competição, de pensar para partilhar e não pensar para competir, estudar para partilhar e não estudar para competir. Imagina se a gente pensasse assim, na lógica da escola e da universidade, eu estou aprendendo para compartilhar. A gente já está o quê? Quantos anos? Eu estou aprendendo não para ganhar mais, eu estou aprendendo não para ser o melhor do mercado, reconhecido, mas para colocar a serviço da minha comunidade aquilo que eu pensei, aquilo que eu sei. Então a Olimpíada fomenta essa lógica, né? E a gente fica muito feliz que a gente já teve experiências incríveis, né, nesses anos todos. Quem quiser conhecer um pouquinho, tem lá o Instagram da Olimpíada de Filosofia RJ. Que justamente é isso. E é interessante porque, assim, a gente já faz, o movimento filosófico já acontece no próprio convite. Então, assim, muitos professores perguntam pra gente, mas a gente vai participar de uma coisa que não tem competição? Ninguém vai ganhar nada? O próprio aluno também pergunta, mas eu não vou fazer uma prova, né? Eles falam, não. Então, o que precisa fazer para ir? Querer. É só querer? Mas querer é muito. Querer é muito. Você querer sair do seu lugar, você querer sair do seu espaço, para você encontrar o outro, isso já é a prova mais difícil. Né? Ainda mais hoje, que a gente está tão acomodado, me deixa aqui no meu celular, né? Então eu costumo dizer para os estudantes, só de você querer sair do seu lugar, da sua cidade, a Olimpíada é itinerante também por isso, porque a gente entende que você estar no lugar do outro, pisar o chão do outro, já te abre muitos mundos possíveis, né? Já te faz entender que não existe só o seu mundo, só a sua cidade, só o seu colégio. Existem outras pessoas pensando em outros lugares, vivendo outras coisas, né? Então, eu sou muito feliz, assim, vocês estavam falando de paixão, né? Isso é uma coisa que sempre me encanta e apaixona, é promover esses encontros, né? E principalmente quando no encontro a gente pensa junto, né? Que eu já falei que eu acho que o pensamento é uma dança e a gente dança junto e vai vivendo bonito enquanto a gente estiver por aqui, né? Já tem data e tema para esse ano? Esse ano, a data agora vai ser no Cefet, então como eu falei, cada ano a gente vai para uma cidade, né? Mas como aqui o Rio de Janeiro é bem grande e tem muitos Rios de Janeiro dentro do Rio de Janeiro, a gente já vai estar aqui no Rio de Janeiro mais uma vez. Já estivemos na Barra
E já estivemos no Colégio Militar, olha só, que foi muito interessante a experiência lá. Mas agora vai ser no Cefet Maracanã, porque o Cefet está comemorando 10 anos do programa de pós-graduação em Ensino de Filosofia, o PPFEM, e nos convidou para fazer a edição desse ano para comemorar, porque desde o início o PPFEM participa das Olimpíadas de Filosofia. Então, formando professores de filosofia também participando das Olimpíadas, né? Então, vai ser no Cefet, 6 e 7 de junho, e o tema é: a inteligência pode ser artificial? A gente vai precisar de um super outro convidados para participar. Gostaria de saber se você gostaria de trazer 40 pessoas para esse estúdio para gravar esse. Pode deixar, a gente traz. Porque, cara, esse tema... Mas seria muito legal trazer a garotada também. Tem muita gente pensando muito. E vou te falar, a gente, enquanto artista, né, a gente para pensar muito sobre isso. Eu sou designer gráfico também, né? Cara, tem horas que eu olho para as coisas e falo assim: tá, você vai botar uma máquina pra fazer, a máquina vai fazer e tá tudo bem, mas assim, e cadê o humano, entendeu? Porque é isso, né? No final das contas, assim, daqui a um tempo, tem eu não lembro quem é, eu acho que ele é psiquiatra, que ele fala, né? O ser humano vai ter que entender a sua própria desimportância dentro do seu próprio sistema. A gente alimentou o sistema. Uma hora vai acabar a utilidade do ser humano. E quando ele estiver sozinho, ele com ele mesmo, o que ele vai gostar? O que ele vai dizer que ele gosta? O que ele vai saber sobre ele mesmo? Quem sabe, depois disso tudo, a gente se interesse mais em se abraçar, em dançar. Em ser humano. Sentir a terra, né? Quem sabe, né? Pode ser, contar uma outra história. Né? Lara, muito obrigado de verdade por ter topado. Foi um prazer imenso, enorme, de verdade. Vou chegar em casa e vou marcar minha terapia para segunda. Cissa, muito obrigado pela parceria. Pô, enfim, não vou começar a falar que senão eu choro. Assim, eu fico muito feliz que esse projeto tenha nascido. Inaugurado, né? Com essa presença. E assim, um tema que eu acho que podia dar muita coisa aqui, entendeu? Esse foi um dos milhões de caminhos que podiam ter nascido. Mas acho que foi um caminho muito bonito, assim, porque essa uma horinha... Deu uma horinha, Fê? Essa uma horinha de papo nossa, ela me gerou muita coisa que futuramente, eu vou ter que fazer outros episódios. E você, por favor, fica à vontade para sempre que tiver um tema em mente que você queira trazer para a gente debater, trazer mais uma pessoa, fica à vontade para voltar, tá, Lara? E eu fico muito feliz também de estar nesse começo, né? Eu acho que a gente está sempre começando, né? E é sempre bom estar começando sempre. É sempre bom estar nos começos e também se fazer sempre criança, né? Quando eu estava dizendo que eu acho que eu tenho 8 anos, é porque eu acho que é isso também. Enquanto a gente está encantado na vida, com a vida, a gente está criança, a gente está começando. E só quando a gente é criança é que a gente, de fato, faz as coisas com muito mais sentido, né, com muito mais paixão. Que a gente olha para as coisas para fazer. Né? Como dizia lá o Galeano, né? Quando a gente é criança, todo mundo é filósofo e poeta. Né? Então, que a gente queira sempre ser cada vez mais criança e estar sempre nos começos. Né? Que bom estar no começo. Né? Para mim também, primeiro podcast. Então, também meu começo. Né? E que bom. Vida longa, vida feliz, vida infantil para vocês sempre. Obrigada. Bom, e vocês já sabem agora, vocês já assistiram ao nosso primeiro episódio, é só seguir a gente nas redes sociais, @humanacast. @humanacast, eu não mudei para o projeto, @humanacast, desculpa, a cabeça do ser humano já foi embora e é o primeiro episódio. Mas sigam a gente, fiquem ligados que os próximos episódios, os próximos temas já vão vir aí, vocês já vão ficar sabendo quais são antes da gente postar. Enfim, até o próximo episódio. Obrigada por ter ficado com a gente até o final da conversa e a gente se vê no próximo episódio.